Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27/2/2023. Poucos jogos hoje, mas a gente está sempre trazendo aqui para vocês as melhores opções, sempre estudando e aprofundando, em cada um desses jogos, trazendo muitas estatísticas, números que comprovam a nossa opinião. Claro que vocês podem discordar, principalmente aí nos comentários, trazendo argumentos do porquê que a gente está errado, a gente vai aprender muito com vocês e ao mesmo tempo vamos trocar ideia para que todo mundo seja lucrativo com apostas esportivas e NBA. É sobre isso que a gente fala aqui no Sexta de 3, tem vídeos diários aqui falando a respeito de tips esportivas focadas no mundo do basquete, mais especificamente na principal liga de basquetebol do mundo. Então vamos começar aqui com os nossos palpites, não sem antes deixar os nossos recados. Se inscreva se você não é inscrito no nosso canal para receber sempre os nossos vídeos, ter as melhores opiniões e mais do que isso, não perder nenhum dos jogos, até porque em muitos momentos a NBA traz alguns jogos em horários bem alternativos, por isso é importante ativar o sininho para não ser pego de surpresa, beleza? Também vai deixando o seu like, clicando no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo e também conheça o nosso grupo VIP. Ontem, 100% nas nossas entradas lá, a gente sempre deixa um jogo ou outro para poder passar um palpite exclusivo para vocês. Ontem foi o jogo entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, a gente trabalhou num abaixo de 238,5 pontos, bateu com muita tranquilidade. Mas a gente também manda palpites de jogador em jogos nos quais a gente já indica alguma coisa para vocês no vídeo. Por exemplo, a gente tinha indicado ali um abaixo dele no jogo dos Cavs e Toronto Raptors, deu green aqui no YouTube, mas a gente também indicou um abaixo de 5,5 assistências do Pascal Siakam, odd ali, de mais de 1,90. Outras odds como essas, tips extras, para quem gosta de trabalhar com jogador. Odds exclusivas a gente está sempre passando lá no grupo VIP para vocês pelo menor preço do mercado, além de muito conteúdo exclusivo. Beleza, bora começar aqui com Charlotte Hornets e Detroit Pistons. A gente tem aqui aquela famosa briga de bêbado que eu sempre falo para vocês, dois times muito ruins no qual não dá para confiar, principalmente porque eu detesto investir dependendo da ruindade do meu adversário. As casas de apostas estão dando muito valor para o fator mando de quadra e eu acho isso extremamente justo, porém estão nos oferecendo linhas muito baixas constantemente para um time que simplesmente é mandante e nem sempre é tão confiável assim. Porém, para essa partida, a gente tem um cenário positivo para poder investir no Charlotte Hornets, que vem de 4 vitórias consecutivas contra o adversário que vem de 4 derrotas consecutivas. Essas vitórias do Charlotte Hornets, principalmente contra Atlanta, Minnesota e Miami Heat, foram muito acima daquilo que se esperava e eles jogaram muita bola, tendo um aproveitamento ali nos arremessos de 3 tremendo. E como eu sempre falo para vocês, basquete é um jogo de eficiência e precisão. Nesses jogos, a confiança é tudo. Então, por isso, a gente vai trabalhar a favor do Charlotte Hornets. Claro que essa linha aqui tá muito desagradável. Acho que tem coisa melhor pra gente trabalhar hoje no dia, mas ainda assim, a nossa opção preferida para esse jogo é handicap de menos 3,5 do Charlotte Hornets para eles vencerem por pelo menos 4 pontos de diferença. Acho que a gente tem aqui um favoritismo interessante para o Charlotte Hornets, o melhor momento, o mando de quadra e mais do que isso, um time mais saudável. Quando esse time tem Terry Rozier, LaMelo Ball e Gordon Hayward na escalação, eu acredito que eles possam vencer ou minimamente ser competitivos contra times de um nível médio para baixo. Não é o caso do Detroit Pistons, que é uma das piores equipes da NBA e vem sem muitos titulares como Cade Cunningham, seu melhor jogador, Jalen Duren, que ganhou a posição nessa temporada, mas já vem perdendo minutos, Bogdanovic para mim é o jogador mais talentoso dessa equipe ao lado do Cade Cunningham e também Jaden Ivey, seu armador titular. Além de Nerlens Noel, que é um jogador importante de rotação, e Isaiah Stewart, que é o jogador da posição 4 ali, titular dessa equipe também. É dúvida, ou seja, pode ser que eles venham aí sem 4 titulares. E se o time já é ruim com eles, imagina sem eles. O histórico recente também é positivo do lado do Charlotte Hornets, onde nos 18 encontros mais recentes entre essas franquias venceram 15 e perderam 3. É verdade que essas derrotas foram nos últimos 3 jogos mais recentes, mas ainda assim, acho que esse é o momento certo para eles se recuperarem e saírem com a vitória, já que eles são melhores em muitos setores e mais do que isso, estão mais saudáveis. O Detroit Pistons é uma das piores defesas de toda a NBA, um dos piores ataques, e a gente tem um Charlotte Hornets que melhorou bastante em alguns desses quesitos recentemente. Como eu disse, o Detroit é a terceira pior defesa de toda a NBA e ofensivamente falando, eles são o 4º pior ataque de toda a NBA. Só que se a gente for fazer um recorte recente dos últimos 10 jogos dessas franquias, a gente tá falando aqui de um Detroit Pistons que continua entre os piores ataques, sendo o 2º pior, e de um Charlotte Hornets que pelo menos tem um ataque superior dos seus adversários de hoje. Defensivamente, a gente tá falando de
um Detroit Pistons que também vem sendo bem ruim, sendo a 15ª melhor defesa apenas nesse recorte. O Charlotte Hornets mais uma vez na frente deles e, repito, estão saudáveis, mais completos, venceram 15 dos 18 encontros mais recentes que essas franquias tiveram, jogam em casa, vivem o melhor momento, então sim, eu vou trabalhar no Charlotte Hornets. Outra coisa interessante que a gente pode observar é que o Charlotte Hornets é um dos 10 times que mais pontuam no paint em toda a NBA, e somando isso à extrema eficiência nas bolas de 3 que eles vêm tendo recentemente contra o Detroit Pistons, que é um dos times mais vazados e uma das piores defesas de paint da liga, acho que o Charlotte Hornets tem um bom cenário para poder pontuar bem nessa noite, beleza? Se a gente for olhar aqui em relação a bolas de 3 cedidas para os seus adversários na NBA nos últimos 3 jogos, a gente tem o Charlotte Hornets, que é um dos 10 times que menos cederam bolas triplas para os seus rivais nesse recorte, o que também é muito bom para a gente poder argumentar a favor dos Hornets na questão defensiva, beleza? Então, handicap de menos 3.5 Hornets é o nosso palpite para o pré-jogo, vitória simples do Charlotte tentando pagar ali, pegar uma linha ali de 1,50 no ao vivo, é o nosso palpite preferido. Agora vamos para a Philadelphia 76ers e Miami Heat, um jogo no qual a gente acredita em um under. A gente estava extremamente preparado para investir no over, porque as linhas na nossa cabeça, né, estavam muito baixas, mas eu sempre digo, a gente sempre se baseia em números e estatísticas, porque a médio e longo prazo sempre seremos lucrativos, e através dos números eu cheguei à conclusão que esse jogo deva ser abaixo de. Vamos trabalhar com abaixo de 223,5 pontos totais para essa partida, com base na seguinte argumentação. A gente está falando aqui, né, de um Miami Heat 76ers que nos últimos 10 jogos, confrontos diretos, né, produziram uma média ali de menos de 215 pontos totais. Mais especificamente, 312 pontos totais médios foram produzidos nos jogos em que essas franquias se encontraram. A gente também tá falando aqui, né, de um James Harden que nos últimos 9 jogos contra o Miami Heat teve uma média de 17,2 pontos, ele que tem as linhas ali em 21,5 para essa partida de hoje, só conseguiu o over uma vez em 9 jogos. E por que eu tô destacando isso? Bom, porque a gente tá falando de um Miami Heat que terá como grande desafio defender uma das melhores duplas da NBA, Harden e Embiid, e eles costumam se sair bem marcando o Barba, o que ajuda também, né, a diminuir a linha de pontos do seu adversário para a gente trabalhar com esse under. Só que mais do que isso, se a gente for pegar aqui um recorte dos últimos 10 jogos, a gente tá falando de um Philadelphia 76ers que foi uma defesa de top 10 na NBA por 100 posses de bola. Na NBA em geral, eles são a 7ª melhor defesa da liga, o Miami Heat a 5ª melhor defesa. Se a gente for olhar aqui como visitante, a gente tá falando de um Miami Heat que é a 2ª melhor defesa visitante de toda a NBA, ficando atrás somente do Milwaukee Bucks. E se a gente for olhar aqui, né, também no recorte mais recente desses últimos 10 jogos, o lado ofensivo dessas franquias, a gente vai estar falando de 2 times que não vem produzindo tanto ofensivamente quanto se esperava dessas equipes no começo da temporada. O Miami foi o 3º pior ataque desse recorte recente, enquanto que o Philadelphia 76ers foi apenas o 13º, nada de muito impressionante. A verdade é que eles estão perto do top 10 melhores do que do top 10 piores, né? Mas a gente ainda tá falando de 2 defesas de top 10, um ataque de top 10 entre piores, e o grande desafio aqui é o 76ers produzir bem contra a defesa do Miami Heat, que costuma manter o jogador, segundo jogador principal do 76ers em linhas baixas. Outra coisa interessante também é se a gente for ver pontos produzidos para pivôs na NBA. O Miami Heat é o 2º time que menos cede pontos para pivôs em toda a liga, e a gente sabe que o principal cestinho jogador do 76ers é o Joel Embiid, então a tendência é que o Miami Heat tenha facilidade em segurar os 2 principais jogadores do 76ers e, mais do que isso, diminuir o ritmo desse jogo. Vamos citar aqui outra coisa interessante que eu destaco para vocês quando a gente vai trabalhar em pontuação, que é o pace das equipes. É o ritmo, é o quanto que eles gastam o relógio antes de executar um arremesso, e a gente está falando do Miami Heat e do Philadelphia 76ers, que são 3º e 5º times mais lentos da NBA, respectivamente. Ou seja, mesmo que eles estejam ali com a pontaria afiada, eles vão ter poucos arremessos por minuto, porque são times que gastam muito o relógio, são lentos e demoram para finalizar jogadas. Outra coisa interessante, o Philadelphia 76ers é um dos times que mais sofrem pontos de contra-ataque em toda a NBA. Pontos de contra-ataque geralmente são convertidos de forma fácil, rápida, porque você economiza o relógio, você já devolve após para o seu adversário. Então, times que sofrem muitos pontos de contra-ataque e que fazem, geralmente, geram jogos velozes e com mais pontos. Porém, apesar do 76ers ter esse defeito defensivo, o Miami Heat é um dos times que menos pontuam em contra-ataque em toda a NBA, sendo o 3º time pior nesse quesito. Ou seja, eles não vão ter como acelerar muito o jogo, não. Dificilmente vai ser um jogo fora do padrão em questão de ritmo. Então eu acredito sim no abaixo de 223,5 pontos totais para essa partida.
Lembrando também que o Miami Heat precisa da vitória, o Philadelphia 76ers precisa voltar a vencer uma equipe de alto nível depois de terem perdido em casa para o Boston Celtics. Deve ser um jogo com um pouquinho de cara de playoff, onde os times terão mais cadência, estudo e certamente vão selecionar melhor os arremessos. Beleza? Antes da gente partir aqui para New York Knicks e Boston Celtics, pessoal, já deixou o like, se inscreveu no canal, lembra que vai ajudar muito a gente, o nosso projeto a seguir acontecendo. Confiram os nossos vídeos anteriores, porque hoje pode ser que a gente acerte todos os resultados que a gente indicou, mas vocês também não podem levar isso em consideração para sempre. Tentem ouvir os outros vídeos, nossos resultados, para verem que a gente é consistente acima de tudo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e conheça o nosso grupo VIP, além também, né, da gente estar passando aqui o recado para vocês do nosso parceiro LendasBet. O link vai ficar aqui embaixo, uma nova casa de aposta que tem uma plataforma extremamente confortável para a gente trabalhar e que traz como algumas coisas interessantes o fato de que eles aceitam um depósito mínimo de R$10 e um saque mínimo de R$2. Isso é excelente, principalmente para quem está começando, não quer colocar ali um valor alto logo de cara, quer ir com calma e às vezes você não gosta, né, de trabalhar com apostas esportivas, quer trazer o seu dinheiro de volta. Tem caso de aposta que o saque mínimo é de 100. Então, mais um diferencial aí pro LendasBet extremamente interessante, além de você poder trabalhar no Pix também e eles terem um carinho especial com apostas esportivas em basquete. Confiram aí embaixo, vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e é interessante você ter conta aí, né, numa casa de aposta alternativa, porque você pode pegar linhas exclusivas por lá. Beleza? Seguindo aqui para New York Knicks e Boston Celtics, aqui a gente vai trabalhar com acima de, trabalhar com pontos vem sendo mais interessante, principalmente pra gente recentemente. Lembrando, a gente sempre passa essas odds aqui de 1,50 para vocês no YouTube, mas a gente passa algumas tips exclusivas com odds, como por exemplo a do Siakam, que a gente indicou ontem, odd de quase 2 ali, né, e que bateu contra o Cleveland Cavaliers lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Mas aqui a gente vai se aproveitar dessas linhas baixas, vamos de acima de 217,5 pontos totais. Acho que tem muito potencial. A gente tá falando de um New York Knicks que nos últimos 5 jogos teve em pontos produzidos feitos, né, e sofridos em média ali mais de 230 pontos em suas partidas contra adversários como o Washington Wizards, Pelicans e o Brooklyn Nets, que são times que ofensivamente não são tão regulares e confiáveis assim. A gente também teve do lado do Boston Celtics nos últimos 6 jogos uma média ali, né, de mais de 235 pontos feitos e sofridos nas partidas recentes que eles fizeram. Nos confrontos diretos que eles tiveram nessa temporada, também foram 2 partidas tendo a menor pontuação delas no último jogo em Boston, onde eles fizeram 237 e tivemos uma média ali, né, de mais de 240 pontos somados entre essas duas equipes em média nesses 2 confrontos nessa temporada e um número ali, né, de mais de 250 pontos no último confronto em Nova York. Então, a gente só tem motivos para acreditar nesse over. O Jaylen Brown, que é o segundo principal cestinha do Boston Celtics, não estará em quadra hoje, mas as duas equipes ali têm muita qualidade disponível para poder pontuarem bem. E por mais que você não tenha um Jaylen Brown na escalação e seja uma perda interessante, a gente está falando ali de uma linha muito baixa, 217,5, sendo que a última partida entre eles teve ali mais de 230. Me parece um equívoco do mercado. É lógico que a gente não pode subestimar eles, colocar ali, né, um dinheiro acima daquele que a gente costuma colocar nessa aposta, mas acho que é o que tem mais potencial para essa partida, principalmente porque a gente está falando também de um New York Knicks que joga em casa, com a torcida a seu favor, ou seja, estarão com confiança para pontuar bem, e mais do que isso, é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA, enfrentando um Boston Celtics, que é um dos times que mais fazem bolas de 3 em toda a NBA. Todo esse encaixe favorável para que os times pontuem bem me parece muito interessante. A gente está falando de um Boston que é o segundo time com mais bolas de 3 por jogo na NBA, top 10 em eficiência nessas bolas triplas e, mais do que isso, uma das melhores eficiências ofensivas de toda a liga, no caso, a terceira melhor. O New York Knicks também é um ataque de top 10, sendo o 6º melhor de toda a NBA. E quando a gente fala do lado defensivo dessas franquias, nesse recorte dos últimos 5 jogos que a gente acabou trazendo aqui para vocês, são 2 defesas ali que não são de elite. O Boston Celtics está perto ali do top 10 de piores nesse recorte dos últimos 5 jogos, enquanto que o New York Knicks, é verdade, foi uma defesa ali de top 10, mas ainda assim a gente tem o fato de que são 2 excelentes ataques, uma defesa em mau momento e o New York Knicks que, ok, tem um bom momento defensivo, mas vai encarar um ataque de top 3. Beleza? Então acima de 217,5 pontos é o nosso palpite para Boston Celtics e New York Knicks. E o jogo entre New Orleans Pelicans e Orlando Magic vai ser de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP. Chamem lá o menor preço do mercado. Além dessa tip, a gente vai passar algumas tips especiais nos outros jogos, indicar quem são os favoritos e mandar conteúdo extra que vocês só encontram no grupo VIP do Cesta de Trade.
Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!